Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 14 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 7 ao 14. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que esse povo é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: Tornarei vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E toda essa terra que vos falei, eu as darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor, então, desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A primeira leitura de hoje, ela vai nos contar um episódio do povo de Israel, quando Moisés havia subido ao monte para receber do Senhor as tábuas da lei, os mandamentos. Mas quando Moisés foi, o povo de Israel sentiu que ele estava demorando muito, e por falta de confiança em Deus, eles começaram a temer que Moisés não voltaria, que Moisés havia morrido na montanha. Então, eles começam a forçar para que Arão pudesse fazer para eles um novo Deus, um bezerro de ouro. E aquele povo, então, eles fizeram esse bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro no lugar de Deus. E isso entristeceu o coração do Senhor de uma tal forma que o Senhor queria eliminar aquele povo. O Senhor queria exterminá-los, porque aquele povo, mesmo vendo tantos milagres, tantos prodígios que Deus estava realizando por eles, aquele povo não conseguia ser fiel a Deus. Eles não conseguiam confiar no Senhor. E todas as vezes que uma dificuldade chegava a eles, eles não conseguiam olhar para o Senhor, mas eles iam ao encontro de Moisés para reclamar, para murmurar, para lamentar e blasfemar contra Deus. E isso que aconteceu. E veja bem, meus irmãos, aquele povo estava prestes a receber
as tábuas da lei. E aquelas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, com preceitos, com mandamentos que iriam ser para aquele povo a palavra de Deus, a instrução de Deus, para que eles fossem felizes, para que fossem uma nação santa, para que fossem uma nação próspera e para que os outros povos pudessem olhar para o povo de Israel e saber que eles adoravam um Deus verdadeiro. E o povo de Israel, eles agiam como nós agimos hoje em muitas situações. Aquele povo, eles não sabiam esperar. Nas horas difíceis, eles não tinham a humildade de ir à presença de Deus e de clamar a Deus. Tudo que acontecia de mal, eles culpavam Moisés, eles culpavam a Deus. Mas eles não tinham a dignidade de ir ao encontro do Senhor em oração, pedindo perdão, pedindo uma resposta. E isso aconteceu várias vezes, até chegar a esse momento tão terrível, quando eles não sabem esperar a resposta de Deus. Não sabem esperar Moisés voltar e tomam uma decisão por si próprios de fazer para eles um bezerro de ouro que eles pudessem adorar. Aquele povo, levado pelo pecado, levado pelo erro, pelo engano, se desviavam tão facilmente do Senhor. E isso acontece tanto nos dias de hoje. Quando o Senhor não nos responde quando nós queremos. Quando as coisas não acontecem da maneira que nós imaginamos. Nós culpamos Deus por nossos fracassos, por nossas derrotas. E muitos chegam ao ponto de dizer que o Senhor não está com eles. Mas como nós meditamos a profecia de Isaías, o Senhor disse: pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca abandonaria vocês. O que o Senhor queria com aquele povo, e Ele quer de cada um de nós, é a confiança, irmãos. A confiança na providência divina. A confiança que aquele povo estava nas mãos do Senhor e que todas as situações difíceis que eles passariam, o Senhor estaria com eles. E é essa confiança que nós precisamos ter. A certeza que o Senhor está conosco. E nos momentos difíceis, ao invés de nós murmurarmos, ao invés de nós lamentarmos, ao invés de nós reclamarmos de Deus, nós temos que tomar uma atitude de humildade, de ir ao encontro dEle, pedindo a sua bênção, clamando o Senhor e não murmurando. A maneira de nós chegarmos ao Senhor é através do clamor, da humildade, da oração. E aconteceu então que o Senhor manda então que Moisés desça do monte. E o Senhor diz claramente para Moisés: eles se desviaram do meu caminho, fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante dele, ofereceram a ele sacrifícios. E o Senhor disse: esse povo é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e eu vou exterminá-los. Mas a ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Mas aqui, nessa segunda parte da leitura, entra em ação
aquele que é fiel a Deus. Moisés, um homem que passou todo o sofrimento com o povo de Israel, mas se manteve firme na presença do Senhor. Deus amava aquele povo e Moisés também amava aquele povo. E Moisés, ele teria duas opções: aceitar essa palavra do Senhor ou interceder pelo seu povo. E é isso que Moisés faz. Moisés, ele intercede a Deus. Moisés, falando com o Senhor, ele apresenta para Deus razões e motivos para que o povo de Israel não fosse destruído, não fosse exterminado. Moisés, ele intercede por aquele povo, mesmo sabendo da maldade, mesmo Moisés tendo certeza que o que o Senhor estava falando era a pura verdade. Mas aquele povo de cabeça dura, eles precisavam de misericórdia. E Moisés, então, com amor, ele intercede por aquele povo. Ele clama a misericórdia de Deus por aquele povo. Sabe, é como se Moisés estivesse falando: Senhor, dê para eles mais uma chance. Dê para eles mais uma oportunidade. E não vamos dar vitória a Faraó e ao Egito, não. E Deus, então, ele se agrada da intercessão, da oração de Moisés e desiste do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. E aquele povo, então, eles vão ter a oportunidade mais uma vez de arrepender. Aquele povo, então, vai ter a oportunidade de ver o grande pecado que eles cometeram. E pela intercessão de Moisés, o Senhor dá a eles uma nova chance. Meus irmãos, como é importante a intercessão. Como é importante cada um de nós entendermos esse chamado e saber que todos nós temos a missão de interceder. Interceder pelos nossos. Interceder por aqueles que estão afastados de Deus, pedindo ao Senhor para eles uma nova oportunidade. O intercessor é aquele que fica entre quem está passando o problema e aquele que pode resolver o problema. Moisés, então, ele ficou entre o povo de Deus e o próprio Deus. E clama por eles. E humildemente pede a Deus perdão pelo seu povo. Meus irmãos, existem muitas situações na nossa vida. Existem muitas situações na vida de outras pessoas que a intercessão, ela exerce um grande poder para que o mal seja derrotado, para que o pecado seja derrotado e para que se manifeste o amor de Deus. Eu gosto muito de falar da intercessão das mães, porque eu creio nisso na minha vida. Muitas coisas ruins foram evitadas, e às vezes até a morte, porque minha mãe intercedeu por mim. E eu sei que muitos de vocês já passaram essa experiência, e você que é mãe, saiba disso. Existe uma força, uma autoridade e um poder muito grande quando você intercede pelos seus filhos. Quando nós sabemos de alguém que está enfrentando um problema, seja físico, emocional, espiritual,
Nós somos chamados para fazer isso, para ir na presença do Senhor, para clamar por Ele, para clamar a sua misericórdia. Alguns de vocês aqui, que já pediram oração, testemunharam milagres, maravilhas, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E o coração do Senhor, Ele se agrada quando alguém vai ao seu encontro, interceder por outra pessoa, clamar por outra pessoa, porque nessa intercessão, o nosso Deus, Ele vê um grande ato de amor e de misericórdia. Quando nós rezamos para alguém, o Senhor olha para o nosso coração e Ele se alegra por ver que nós não somos egoístas, que nós não pensamos só em nós mesmos, mas que nós pensamos também no nosso próximo. Seja um intercessor, clame, e através da sua oração, você pode ter certeza, muitos males serão evitados e muitas bênçãos poderão acontecer na vida daquele que você está intercedendo por ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra hoje é uma palavra de alerta para cada um de nós. E eu queria dizer hoje para você, não se desespere. Se você colocou uma causa nas mãos de Deus, espera nele. Mesmo que para você esteja demorando, continua esperando. Continua acreditando, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu quero rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 105. Senhor, hoje eu quero te pedir, lembra-te de nós, segundo o amor que o Senhor tem para com seu povo. Lembra-te de nós, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos também esse povo de cabeça dura, que carece todos os dias da sua misericórdia. O povo de Israel trocou o Senhor por um bezerro de ouro. O povo de Israel errou tantas vezes, mas o Senhor usou de misericórdia. Aquele povo se esqueceu facilmente das suas obras, assim como nós também, Senhor. Nas horas difíceis, esquecemos de tantas graças e de tantas bênçãos que o Senhor já fez por cada um de nós. Mas nós te louvamos, porque Moisés se levantou, intercedendo para que o Senhor desistisse de destruir aquele povo. Então, Senhor, hoje, levanta intercessores, homens e mulheres do Senhor, que possam se colocar em oração, interceder por aqueles que precisam e clamar a sua misericórdia. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.